Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TV, já TV de Veja.com, e hoje é dia dele, Augusto Nunes, nosso colunista, num dia em que há uma série de assuntos na corrida eleitoral. Um dos assuntos que mais chamaram a atenção durante o dia foi justamente a denúncia do presidente da Força Sindical, Miguel Torres, de que trabalhadores de empresas que prestam serviços à Petrobras na construção de Abreu e Lima estão sem receber os salários. A Petrobras, segundo a denúncia, estaria dando calote nos trabalhadores. A gente vai já ter o posicionamento da Petrobras aqui e avançar um pouquinho nessa história. E além disso, o discurso do medo, do ódio e mentiroso do ex-presidente Lula, que está colocando um clima de guerra civil aqui no Brasil. E ainda Data Nunes em tempos de pesquisa. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Joyce. Augusto, vamos... Dia cheio. Dia cheio, muita coisa, né? Aliás, ainda para somar aqui na nossa discussão, teve o programa eleitoral agora há pouco dos candidatos e Marina Silva apareceu no programa de Aécio Neves pela primeira vez. Ela apareceu, pediu votos, até não havia grande expectativa que Marina aparecesse, mas antes de Petrobras, né, já a gente fala de Petrobras, vamos falar um pouquinho do programa do Aécio. Hoje vários artistas, teve musiquinha, teve jingle, teve Marina e teve Renata Campos. E teve um discurso duro do Aécio em resposta ao que corretamente o site de Veja qualificou de ataques torpes. É torpeza. O que o Lula tem dito ultrapassa todos os limites da civilidade, da responsabilidade, né, do mínimo de ética que deve ter um ex-presidente da República ou qualquer pessoa. O Lula está esquecendo que o Brasil não é o paraíso do homem cordial. Isso é uma lenda. O Brasil tem uma história de beligerâncias. O Brasil já teve uma guerra civil, que foi a Revolução de 32 em São Paulo. Né? O Brasil não pode, nenhuma pessoa pode incitar o ódio, como tem feito o Lula, e dividir o país ao meio. Quer dizer, para o Lula é tudo... Ele vê o mundo em preto e branco, é uma visão maniqueísta. Assim, o Nordeste contra o Sul, pobre contra rico... eles contra nós, como ele vive dizendo. Né, Augusto? Eu acho porque ele está desesperado, e você apontou aí um dos motivos para o desespero, é porque ele está percebendo que o pântano da Petrobras está chegando aos pés dele. Porque ele não escapa, pés, vai ao pescoço, ele não né? Ele não escapa da história, para dizer uma palavra branda, da refinaria Abreu e Lima. Que a gente ele é o pai dessa história, ou a mãe, porque o outro, né, o pai e a mãe, completa o casal, o Hugo Chávez. Eles tiveram a ideia de fazer a refinaria, eles combinaram o preço, etc, etc. Ele levou o calote do Hugo Chávez e agora se sabe que roubaram muito na refinaria. Bom, gente... Onde, como você disse, só quem trabalha honestamente não vê a cor do dinheiro, que é o trabalhador, a que se referiu o Miguel Torres. Bom, a refinaria foi orçada, a obra inicial, em pouco mais de 2 bilhões. Vai custar pelo menos 10 vezes mais do que isso. Como o Augusto falou, foi uma parceria entre os amigos Lula e Hugo Chávez e não veio dinheiro nenhum do lado de lá. É só dinheiro aqui do Brasil. Em meio a tudo isso, quem falou da roubalheira, quem falou da propina, não fui nem eu, nem Veja, nem Augusto Nunes. Foi Paulo Roberto Costa, que detalhou como o dinheiro era roubado ali das empresas que prestavam serviços à Petrobras e depois dividido num grande esquema de corrupção. Bem, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, trouxe uma denúncia que nos chamou a atenção, porque envolve, Augusto, como você disse, quem está lá na ponta da cadeia e ganha salário médio de R$ 1.200. São trabalhadores que são ligados a empresas que prestam serviços para a Petrobras e que, segundo o presidente da Força Sindical, estão sem receber. A gente vai ver um trechinho da entrevista de Miguel Torres. Vamos lá. Os trabalhadores estão preocupados. A informação que nós temos é que a Petrobras não está repassando o contrato, o valor dos contratos, e está chegando agora nos trabalhadores. Isso é o que nos preocupa, que isso pode estender também para outras obras. Esses trabalhadores que estão sem receber até esse momento, tem uma média salarial de quanto? Qual é o impacto de um atraso no recebimento dos salários para esses funcionários, em especial os 6 mil de Abreu e Lima?
em torno aí de R$ 1.200 a média. Nós falamos aí dos 6 mil trabalhadores de Abreu e Lima. Em todo o Brasil, quanto é essa massa de trabalhadores ligados aí à construção, ligados à força sindical, que podem enfrentar esse mesmo problema? Ligado às obras, prestação de serviço para a Petrobras, deve ter em torno aí de uns 100 mil, 130 mil trabalhadores. As pequenas já não têm condições mais de tocar. Tem empresas já abandonando as obras. Conhecendo os fatos históricos, o senhor participando do processo de negociação com os trabalhadores, e esse momento agora em que esses trabalhadores não estão recebendo salários, o senhor pode me afirmar que isso começou depois dos escândalos do Petrolão, esses escândalos recentes envolvendo a corrupção na Petrobras? Ah, com certeza, com certeza. Talvez seja uma maneira de controle como uma outra maneira também, mas nesse aconteceu especificamente depois do escândalo. Uma outra maneira do quê? Não sei. O que o senhor ouve nos bastidores? Não, talvez fazer caixa. O fato é que está atrasando o repasse. O clima é de tensão, Miguel Torres? O clima é de tensão, muita tensão. Até... O clima é de tensão, muita tensão. É uma ironia cafajeste. Eu só quero concluir aqui, porque, claro, a TV já abre espaço para o outro lado. E a Petrobras, através da assessoria de imprensa, emitiu a seguinte nota. A Petrobras nega veementemente qualquer atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores das empresas contratadas que trabalham na construção da refinaria Abreu e Lima. As empresas contratadas pela Petrobras confirmam que todos os seus trabalhadores estão com salários em dia. A companhia também ressalta que todos os compromissos contratuais da Petrobras com as empresas contratadas estão em dia, assina a gerência de imprensa da Petrobras. Então agora você vai ouvir um trecho de um depoimento de um importante sindicalista da região, que no início da conversa me disse, olha, Joyce, espera aí, eu não posso falar direito sobre isso, não é bem assim, a história não é bem essa, mas no meio da conversa, com a garantia de que o nome dele não seria divulgado, ele nos disse que há trabalhadores que estão até há um mês sem receber. Não 3 semanas, como eu disse há pouco. Quer dizer, o tempo é ainda maior. Mas que a Petrobras, depois da denúncia feita aqui em Veja, TV de Veja.com, correu para acertar o que estava devendo e que faria o acerto ainda hoje. Vamos ouvir. O trabalhador com 30 dias sem receber. E a questão também, especificamente, só da Lusa, que é uma empresa que presta serviço para a Petrobras. E por que ele não está recebendo? Porque a Petrobras não está passando dinheiro? Porque a Petrobras não repassou o dinheiro. E faz quanto tempo que ela está atrasando esses repasses? Não, tem trabalhador que está 30 dias sem receber, né? Mas aí já houve uma reunião conosco, que é a Petrobras, e a Petrobras assinou que vai pagar. Inclusive, falou que está pagando hoje. Pois bem, tá aí. Eu gosto do gerúndio, está pagando. Todos os lados da questão. Futuro, você ouviu a denúncia pagar. da Força Sindical, ouviu o outro lado, que é a informação da Petrobras, e ouviu lá na ponta, quem está diretamente ligado aos trabalhadores, que faz parte aí de todo esse processo, que disse o seguinte, de fato aconteceu, a Petrobras disse que vai pagar e resolveu pagar depois da denúncia feita. Se pagou, para que o que você denunciou não repercutisse mais ainda, e, aliás, parabéns pela entrevista, tanto melhor. Agora, eu estava dizendo que é uma ironia cafajeste, porque as propinas são pagas em dia e elas são contadas em bilhões. Como eu disse outro dia numa conversa nossa, eles instituíram essa unidade monetária, né, para as gorjetas ilegais. Bilhão agora, é essa a unidade monetária. Agora, esses que recebem 1.200... não são pagos, eles poderiam, uma propina, uma negociata, resolveria esse problema. Agora, eles estão mentindo, eles iam inventar que não receberam. O que chama atenção, Augusto? Esse cinismo me incomoda demais, Joyce, são os codinomes. Não tem ali na resposta a você, não vê uma nota assinada por Graça Foster. Ela tem o codinome do quê? Bonito. Gerência de comunicação da Petrobras. É bonito isso, quer dizer, eles nunca têm nome, a gerência fala. Aliás, a Graça Foster está convidada para conversar conosco aqui em Veja, uma entrevista sem combinação de pergunta e sem edição, olho no olho, para a gente falar de todos esses assuntos envolvendo a Petrobras. Agora, você dizia que isso vai chegar no pé e no pescoço do ex-presidente Lula. E por isso ele estaria tão agressivo, comparando, inclusive, o tucano Aécio Neves a Herodes, aos nazistas. Quer dizer, a coisa descambou. Augusto, eu queria que você comentasse, eu separei aqui
alguns trechos, né, de discursos do ex-presidente Lula. No dia 15 de outubro, naquele evento realizado no Pará, o Lula questionou a decência e a competência para governar o país de quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. Quer dizer, aquela história, aquela casca de banana que a presidente candidata tentou jogar no debate e a Aécio respondeu muito bem. Logo depois, no dia 16 de outubro, no Amazonas, ele disse que o tucano tem sido ignorante. Logo depois do debate, diz que um homem não pode ser ignorante como uma mulher. Aquela história de dizer, olha, a senhora está sendo leviana, aliás, palavra que está sendo distorcida nos rincões do país. No dia 20 de outubro, em entrevista para o jornal Comércio de Recife, Lula voltou a criticar o PSDB e disse o seguinte: são bons de bico. Aquele bicão grande, amarelo, sabe para que serve? Para comer filhote de passarinho e comer ovo dos passarinhos. São predadores. Olha o nível que se chegou. Ainda no dia 20 de outubro, evento realizado à noite no Teatro Tuca, aqui em São Paulo. Lula defendeu fervorosamente a presidente e disse que Aécio tem sido muito duro, muito grosseiro e que isso se aprende no berço, ser delicado, e não na universidade. No dia 21 de outubro, Lula subiu ainda mais o tom e subiu nas tamancas, né, ao comparar aí os tucanos com os nazistas. Bom, você fez o resumo e vamos lá. Primeiro, ele está lutando sim pelo direito de ir e vir. Agora ele não está lutando só pela Dilma, não. Ele está lutando pela sobrevivência política e pela sobrevivência em liberdade, fora da cadeia. Agora, é o país da piada pronta, né? O Lula falar em bebida, acusar alguém de beber, num teste, num bafômetro, ele explodiria o bafômetro. A sorte é que ele dirige não um carro, mas um país. Então, não há bafômetro para isso. Ele chama alguém de ignorante, ele celebra a ignorância. O que me incomoda no Lula não é o fato de ele não ter estudado, é o fato de ele fugir de estudos e se orgulhar disso. Ele acha bonito não ter estudado e ter virado presidente, o que estimula a garotada achar que pode ser presidente sem estudar nada e tal, não haverá outro. Ele fala nos filhotes e tal, ele precisa explicar o próprio filhote, o Lulinha, que era um vigilante de bicho de zoológico e agora lida com gado de raça. E, sobretudo, ele tende a falar desse negócio de agressão à mulher. Ele realmente, o PSDB prometeu reagir, contar mentiras, contar verdades a cada mentira que ouvisse do PT. Está na hora de contar a verdade sobre a Rosemary Noronha. É verdade, ela prova que o Lula trata bem certas mulheres, tão bem que a Rose Noronha ganhou emprego de chefe do escritório da presidência em São Paulo, viajava clandestinamente no Aerolula, dormia na suíte presidencial. A mulher do Lula não poderia saber que ela viajava, por algum motivo, o nome dela não constava do Diário Oficial, e ela fez mais de 20 viagens presidenciais para fazer o quê? Além de atender alguns prazeres do presidente, essa aqui é a palavra para ser gentil. Agora, leviana o que é? Leviana é quem emite opiniões sem fundamento, tô tirando do dicionário isso aqui. Quem não é sensato, quem se comporta de modo irresponsável, você pode dizer assim, leviana é gente como Dilma Rousseff. Mas agir com leviandade é formular acusações infundadas, inventar mentiras que prejudicam o adversário. Leviano age com leviandade quem faz, por exemplo, que Lula e Dilma fazem. Estão ofendidos com o quê? Chamaram Aécio de drogado, bêbado, agressor de mulheres, etc, etc. Agora, o PT, esse viveiro de anjos, né, de pessoas sem prontuário, esses não podem ouvir uma mulher ser acusada de leviana porque eles se ofendem. Eles não se ofendem com nada, porque eles fazem muito mais que isso. E eles estão tentando induzir o Aécio à defensiva. O Aécio deve dizer o que disse hoje. Tem que responder a todas as acusações com dureza. Ele falou que paga o preço, né? Ele falou, se for para mudar o Brasil, tirar o Brasil dessa coisa, desse estado de coisa que a gente está vivendo, eu pago o preço de ser caluniado, eu pago o preço de passar pelo processo de desconstrução, mas eu vou responder, disse o candidato. No Brasil, Joyce, os bandidos primeiro pararam de correr da polícia, agora eles correm atrás da polícia. Eles querem prender o xerife. É isso que acontece aqui, quer dizer,
a desenvoltura com que a Dilma comenta assuntos da Petrobras, e ainda acusa o adversário de querer pensar em privatizar, devia ter privatizado isso há muito tempo para acabar com a roubalheira. Pois eles ainda acham que tem salvação nesse episódio, e eu digo mais, a eleição vai acabar, mas as investigações não. E elas vão chegar, sim, a Dilma e ao Lula. Pesquisa. Pesquisa, Augusto Nunes. A pesquisa mostra que o Brasil, que antes se esquecia a cada 15 anos o que tinha acontecido nos 15 anos anteriores, como dizia o Ivan Lessa, agora esquece a cada 15 dias o que aconteceu há 15 dias. Há 15 dias nós assistimos ao naufrágio dos institutos de pesquisa, os principais, Ibope e Datafolha. Erraram tudo. Erraram a votação do Aécio em São Paulo, erraram a eleição na Bahia, erraram a eleição no Rio Grande do Sul, erraram tudo. Com a mesma disfarçatez, eles agora estão repetindo que é um empate técnico. Eu, como você sabe, estou administrando um instituto de pesquisa que não tem margem de erro e tem índice de confiabilidade superior a 100%. Eu mantenho. Eu tenho o Aécio vai ter 55%, se a eleição fosse hoje, teria 55%, e a Dilma 45%. O Aécio vai ganhar essa eleição, apesar do Ibope do Datafolha. Eu tenho aqui participações ao vivo aqui em TV, o Fábio Dalvi. Joyce, cadê o Data Nunes? Está aqui, acabou de ter informação. O Cláudio Claudino também. Números. Veja, temos novo Data Nunes, né? Todos aqui perguntando sobre os novos números aí. Veja, porque até agora ninguém noticia o movimento que já está lotando as ruas, 45 pelo Brasil. A gente tem noticiado tudo que diz respeito à questão eleitoral. Você pode participar, dá um tempinho ainda aqui ao vivo pelo meu Twitter. Corre lá também, tem o Twitter de Veja, para você participar aqui de TV. Agora, Augusto... Olha, Joyce, no último, nas últimas constatações, porque não são pesquisas do Data Nunes, eu disse o que é que estava acontecendo. Não é só o meu desejo, não confunda as coisas. Eu disse. O Aécio cresceu no Sul, cresceu aqui, não vai ter menos votos do que teve em Pernambuco, etc, etc. Eu expliquei por que ele está em vantagem e está. Aliás, institutos menores têm apontado isso. Eu também fiz um vídeo sobre isso, porque, gente, não tem como você ter uma fotografia nos estados e uma outra fotografia no cenário nacional. Que se você tem crescendo no Rio Grande do Sul, se a Paraná soma dos e estados, Santa Catarina, nada de braçada. No Rio cresceu, em Minas cresceu. Cresceu em Pernambuco, que não pode cair. Como é que pode? Não dá para entender. A soma dos estados em que o Aécio vai bem resulta num total em que o Aécio vai mal. Esse é um mistério que eles vão ter de explicar. Neste momento, eu acho que o candidato Aécio Neves sabe disso, o que ele precisa fazer é convencer o PSDB, que é ruim de briga, a deixar de ficar pessimista com qualquer... O PSDB consegue ficar pessimista com pesquisas em que ele aparece à frente. É verdade. Que ele acha que a margem é pequena e tal. Enquanto o PT fica otimista com pesquisas que não chegam a 2 dígitos. O que o PSDB precisa fazer é continuar lutando pelos indecisos, para crescer onde venceu, para reduzir a diferença onde perdeu e ponto final. E lembro que teremos, de novo, um debate que teve uma influência decisiva sobre os resultados do primeiro turno, que foi o debate da Globo. Nada impede que a Dilma conheça mais um 7-1. Aliás, o André Catapan, aqui pelo Twitter, me pergunta: Joyce Hasselmann, o que esperar para o debate da Globo? Augusto Nunes, eu repasso a pergunta para você aqui do nosso internauta. Acho que o Aécio cometeria um grande erro se ele resolvesse bancar o bom moço e começasse a falar de programas e tal. O programa, ele está definido, é uma escolha plebiscitária, é um plebiscito que nós teremos. O Brasil vai escolher entre corrupção e cumprimento da lei, entre promessas não cumpridas e sinceridade. Vai decidir entre o avassalador aparelhamento do Estado ou a devolução do Estado ao povo a quem ele pertence. Está na cara qual é a escolha que se tem de fazer. Entre a mentira e a verdade, por exemplo, eu pergunto, Jorge, que mentira
o Aécio contou nessa campanha sobre o Lula ou sobre a Dilma, por exemplo? O que ele contou? Que boato ele espalhou? Qual foi a infâmia? Agora, chamar de leviana? É leviana mesmo a Dilma Rousseff em todo o debate. Ele só deve explicar que leviana não é ao contrário do que do que o PT tem espalhado entre populações menos informadas, né, para ser gentil, não é sinônimo de prostituta. Estão inventando essa agora. Gente, é um absurdo. Né? Para você ter uma ideia, é isso que está acontecendo nos rincões do Brasil. Agora, sobre mentira, para a gente fechar, Augusto, nosso tempo já acabou, mas o advogado do doleiro Alberto Youssef, o Antônio Figueiredo Basto, disse o seguinte hoje: é mentira a citação que foi feita por um dos laranjas do esquema de que integrantes do PSDB também receberam propina do caso envolvendo a Petrobras. Porque isso chegou a ser manchete de jornal. É uma loucura. E aí veio o laranja, morto. Leonardo Meirelles. Sim, o acusado está morto. O acusado está morto, Sérgio Guerra, tá? Disse em audiência na Justiça Federal na segunda-feira que ouviu citarem o nome do Sérgio Guerra lá. Bom, virou manchete de jornal e aí agora veio o advogado e falou: é conversa fiada, isso não existe, né? Um laranja que foi usado para espalhar isso aí e acabou virando manchete do jornal. Vamos ver se amanhã a manchete era mentira. Era mentira, pronto, tá perfeito, você disse tudo. Eu duvido, Augusto Nunes, na margem de erro. Eu também, a margem de erro capaz de morto, confessa que é culpado. Augusto Nunes, no Aqui Entre Nós. Augusto, cravando mais uma vez os números do Instituto Data Nunes. 55 a 45, mantém. 10 pontos Todas de as diferença. observações, não há por que mudar. Muito bem. Para vocês que estão aqui no Twitter me dizendo: Joyce, peguei o programa no meio do caminho. Calma, daqui a pouquinho ele estará lá na nossa home, aí gravado. Lamentavelmente não dá mais para participar ao vivo, mas você sabe que todo dia aqui em TVeja, tvdeveja.com, tem um programa ao vivo para você conversar com a gente e colocar a colher nessa história da política, né? Meter o bedelho, não é, Augusto Nunes? Perder. Eu espero você. A programação de TVeja, tvdeveja.com não para. Amanhã às 9 horas tem Giro Veja, eleições 2014 com seu voto no radar. E eu convido você para dar uma espiadinha na entrevista que um pouco mais cedo foi lá para o nosso portal, lá para a TVeja, com Álvaro Dias, o senador proporcionalmente mais votado do país e que deu declarações importantes e fez denúncias importantes e deu informações exclusivas sobre questões envolvendo a dívida interna e a dívida externa brasileira. Se você acreditou que a dívida externa brasileira foi paga, eu vou dizer para você, você caiu no conto do vigário. E o Álvaro Dias conta por quê e traz números específicos sobre essa história. Também fala de dinheiro que sai aqui do Brasil, dinheiro público que sai do seu bolso e que financia a corrupção em outros países. E mais, empréstimos secretos também de dinheiro que sai do nosso bolso e acaba em outros países e ninguém sabe nem de quanto é, nem quando será pago. Além, é claro, da cúpula do coração do Planalto. Obrigada, Augusto. Uma ótima noite para você. Obrigado a você, Joyce. Tchau, gente. Até amanhã.